A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando com outras pessoas esse projeto, esse canal, O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, no projeto, aliás, com o projeto de eliminar os pecados, confrontar os pecados. Porque quando nós tomamos a atitude e a necessidade de eliminar os pecados para que nós possamos se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, e que o Espírito Santo possa habitar em nós e os anjos estar ao nosso lado, nós precisamos de tomar as nossas atitudes e tomar a decisão e pôr em prática, confrontar os pecados. E é isso, irmão, só tem um caminho, só tem um meio de você conhecer e você saber que situação que você está. O Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus. A partir do momento que você começa a estudar o Evangelho do Senhor Jesus, você começa a aprender a conhecer Jesus, quem é Ele, e aí você começa a fortalecer a tua fé, a tua confiança em Jesus, e você começa a eliminar os pecados. Porque quando você começa a conhecer Jesus e você começa a falar, poxa, eu tenho toda essa proteção, eu tenho todo esse poder, eu tenho toda essa autoridade no nome do Senhor Jesus, e eu vou enfrentar os pecados, eu não vou mais cometer pecado, eu quero ficar com Jesus. Então, por essa razão, irmãos, que eu convido você novamente para confrontar os pecados, compartilhar e estudar a palavra do Senhor Jesus, o Novo Testamento, e indicar esse canal para outras pessoas, falar de Jesus, falar do canal, compartilhar, irmão. Façam isso, falta bem pouquinho para mim chegar aos 50 inscritos. E aí, irmão, nós podemos conversar melhor. Entenderam? Eu vou ter mais liberdade para nós trabalhar junto, para nós compartilhar. Porque eu não estou aqui por acaso, irmãos. Eu estou aqui porque eu tenho um testemunho para dar para vocês, que eu já dei isso aqui e vou dar de novo. Eu nunca imaginei de ser crente, de ser pastor, de ser um professor da palavra do Senhor Jesus. Eu nunca imaginei isso. Para mim nem existia. Eu estava trabalhando no meio dos demônios. Eu era cavalo do diabo, das entidades, espírito imundo. E eu achava que eu estava na mil maravilhas. Mas eu tinha uma proteção muito grande de Jesus dentro daquele lugar que ele sempre me protegeu, que ele nunca me deixou o demônio me usar esse corpo, esse coisa, para fazer o mal para alguma pessoa. Oportunidade eu tive. Já teve pessoa que veio me oferecer 5 mil reais para mim fazer um trabalho. Uma mulher que estava traindo o marido, tinha uma empresa ali em São José dos Pinhais. E ela falou assim, eu te dou 5 mil reais para você fazer esse trabalho, para o meu marido sofrer um acidente de carro e morrer, porque eu tenho um amante e eu não quero me divorciar dele, vamos ficar dividindo bens com ele, eu quero ficar com todos os bens dele. E depois que aconteceu o fato, eu vim aqui te dou mais 20 mil. Eu falei para ela, peguei, e eu ali, inocentemente, o Espírito Santo, os anjos agindo na minha vida ali, que já estavam cuidando de mim, me mandou eu pegar o nome dela, o nome dele, o carro dele, tudo, telefone dele, telefone dela. E ela lá apavorada, escrevendo, porque ela escolheu eu. No sábado, estava fazendo um trabalho de tantos outros membros que estavam lá, trabalhando com entidade, ela foi escolher justamente a mim. Vejam bem, irmão, o que acontece, porque Deus sabia que eu não ia fazer aquele mal com aquele homem inocente que estava sendo traído e ainda estava sendo preparada a morte antecipada para ele, no assassinato. E como Deus queria proteger esse homem lá, ela pegou e escolheu eu.
Foi no sábado, foi na terça-feira de manhã, pode vir aqui que eu vou ver. Eu não sabia do fato, só fiquei sabendo depois que o cara chegou na terça-feira de manhã. Eu achei que eu ia fazer um trabalho de alguma coisa de libertação, de um trabalho de alguma coisa, de abrir um emprego, ou desmanchar algum trabalho de bruxaria, porque eu já estava preparado para ser chefe de terreiro. Então eu tinha todas as condições de fazer aquele trabalho. Só que eu, quando ela me falou tudo aquilo, e eu peguei os papéis todos dela, o nome dela, o telefone dele, e de carro e tudo. Eu falei para ela, falei, ó, eu não vou fazer esse trabalho para você, porque você está jogando sujo com teu marido, você é uma vadia, vagabunda, falei para você, é vagabunda. Enquanto teu marido está trabalhando, você está traindo ele e está preparando a cilada para matar ele. Falei, sou endemoniado, sai da minha frente, sua imunda. Falei para desse jeito. Porque no dinheiro para mim não interessa a vida, e eu não sabia daquilo. Falei, vai se converter. Na verdade, se eu fosse hoje, que a gente crente não está no meio de terreiro, mas eu poderia falar para ela, vai se converter. Mas não, filho, infelizmente eu não sabia disso, não conhecia nada disso. De conversão, de batismo, eu não sabia nada. A minha vida lá era fazer trabalho para as pessoas. Entenderam? Então eu me irritei tanto com aquilo, porque eu senti que aquilo foi para mim. E eu imaginei aquele homem inocente, sofreu um acidente, morreu, deu tudo aquilo, veio tudo dentro de mim. Então, por que mais testemunho puro, verdadeiro do que esse que eu tenho? Proteção de Jesus, enviado de Jesus. Ele me tirou lá das trevas e me deu o poder, a autoridade para pisar em cima de demônio, na cabeça de demônio, de serpente, expelir demônio. Tudo no nome dele, ele me concedeu essa graça, esse poder no nome dele. Por isso ele disse lá em João 14, 12, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Porque eu subirei para o Pai. E tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedires a mim, eu o farei. E é o que eu estou fazendo hoje, pregando a palavra do Senhor Jesus. E hoje a mensagem, irmãos, eu estava hoje lá na chácara, 3 horas da manhã, eu estava orando, e ele está batendo de novo na incredulidade e na idolatria. E ele me deu hoje de madrugada, o livro, o capítulo e versículo, para mim falar, para mostrar. E vejam bem que as igrejas católicas já estão cheias de assembleianos, cheias de tudo quanto é tipo de coisa, de pentecostais, estão tudo para idolatria, estão em monte. Vai cedo no domingo de manhã, domingo à tarde, vai nessas igrejas católicas para ver quantos crentes tem lá. Que se diziam crentes, e estão lá agora idolatrando imagem. Eu quero falar para vocês aqui, irmãos, que eu fiquei hoje arrepiado de madrugada quando ele me falou isso, porque ele está muito triste, porque Jesus edificou uma igreja. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 2 em diante. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Aí João escreveu 4 cartas, as 7 cartas, para os 7 anjos daquelas denominações daqueles países. Mas a igreja é uma só, que somos nós, que cremos no Senhor Jesus, que confiamos nele e praticamos a palavra dele. Esse é a igreja de Jesus. Porque Jesus é santo e ele não aceita baderna. Por isso está escrito, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E hoje eu vou falar nessas imagens
católicos, crentes que se tornaram católicos, que foi para o das igrejas idolatrar imagem. Primeiro, está escrito lá em Gênesis, aliás, em Êxodo no capítulo, ou então em Deuteronômio capítulo 5, verso 1 em diante, que é os 10 mandamentos. Quer ver coisa? O que Deus falou aqui para os idólatras, para os incrédulos? Olha, aqui está falando a repetição, porque já está escrito lá em Êxodo, dos 10 mandamentos. E chamou Moisés a todos os israelitas. Esse foi Moisés que falou, não foi Deus. Vamos lá em Deuteronômio, que foi Deus que falou ali. Que é o segundo livro do Novo Testamento, da Antiga Aliança. Êxodo, vamos ver aqui, 20. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não farás para ti imagem e escultura do que está no céu. Quer dizer que não tem Deus, não tem ninguém lá. E nem embaixo na terra, de homem, de nada. É crer somente. E faço misericórdias em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aqui, outra cacetada que está dando aqui também, que todo mundo peca continuamente. No verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Entenderam, meus amados irmãos? Deus me livre. Pelo amor de Deus. Vamos queimar no inferno se você não fechar essa boca para parar com isso aí. Olha quem é Deus para você ficar falando desse jeito aí. Você é imagem e semelhança dele. Com que situação que você está colocando Deus, onde você está, pelas tuas obras que você está fazendo, como você está andando. Marcos 3, 21. Presta bem aqui no que ele está falando aqui, irmãos. A blasfêmia dos escribas e foram para uma casa e fluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Olha aqui, ó. No 21. E quando os seus parentes
ouviram isso, saíram para o prender, parente. Nem a mãe de Jesus, que o Espírito Santo falou para ela, avisou que ia nascer do ventre dela o Santo Salvador. E ela se reuniu com os outros filhos dela e com as irmãs, com as filhas, e foram atrás de Jesus para querer prender ele pela idolatria, ignorância, sabe, de fazer a mãe estar junto com os filhos para ir prender Jesus porque ele estava fazendo os milagres. Que santa virgem é essa? A incredulidade dela, sabendo, ouviu do próprio anjo falando. E ela caiu na desgraça dos parentes e dos filhos e saiu atrás para prender ele. Por isso ele falou isso aqui, ó. E ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe do Beelzebul, dos demônios, expulsa os demônios. Então eles falaram lá de fora, irmão. Um gritou lá para Jesus: ô, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão aí fora e querem falar. Aí Jesus olhou para os discípulos que estavam sentados ao lado dele, levantou a mão e disse: esses são os meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são. E quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Esses é os que são. Quem faz a vontade do meu Pai. Então isolou aí, meu irmão, não tem mais nada com isso. Agora fico lá. Eu já ouvi nas redes sociais um padre e um arcebispo falando justamente isso, é idolatria. Essas imagens são cegas, surdas, mudas, aleijadas, não falam, não ouvem, não vê, não levanta a mão para impor a mão para curar ninguém. Olha onde que está indo os crentes que estavam nas igrejas evangélicas, estão indo para as católicas agora, para ouvir, para idolatrar a imagem. Olha onde que está chegando o povo de Deus. Por essa razão ainda tem homens e mulheres que eu vejo nas redes sociais, que eu faço muita pesquisa a respeito, e vejo que tem pessoas ali, homens de coragem, que falam na lata desse charlatão, desses mentirosos que cobram uma benção, cobram uma oração, cobram tudo. Filhos do diabo, sabem da palavra, estão com a Bíblia na mão, com a palavra, mas estão fazendo as coisas erradas. Prometendo coisas para o povo, dizendo que é Deus que falou para ele, mentira. Enganação pura. Que vai dar chave de carro, vai dar chave de casa, vai dar conta no banco, dinheiro na conta. Mentiroso, falso, profeta. E o pior é que está cheio de crente, que se diz crente, atrás desses charlatãos, desses mentirosos. E vocês acham que Jesus está satisfeito com esse povo que se diz e fala do nome dele, diz que são crentes, que são evangélicos? Estão vivendo uma imundícia pura, igual os escribas e fariseus, que até hoje não aceitam Jesus como Filho de Deus. Por isso que Jesus falou, chamou várias vezes, só no capítulo 23 de Mateus ali, ele falou várias vezes: hipócritas, sepulcro caiado, raça de víbora, incrédulos. E não é diferente com o povo de hoje, dentro dos próprios templos que se diz igreja. Aí abre uma porta lá e coloca lá, igreja tal, fulano de tal.
Mas vai ver o conteúdo dela que está acontecendo lá dentro lá. Feitiçaria pura. É isso, meus amados irmãos, é que levanta homens valentes de coragem, poucos que têm coragem de falar isso aí. E esse padre, e esse arcebispo que falou isso, contrariou o próprio Papa. E aquele povo que estão lá dentro de Basílica, tudo incrédulo, tudo ladrões, igual está acontecendo nas igrejas evangélicas, dinheiro alto, corrupção. Provavelmente que vão tirar ele do cargo da igreja, até expulsar ele do ministério, porque falaram isso ao contrário. E ele mesmo falou lá na Bíblia, abriu a Bíblia e falou isso aqui, idolatria. Tem vários lugares da palavra do Senhor, está lá em 1 Pedro, parece que 3 ou 4, está escrito lá em Apocalipse 21, 8. Idólatras não herdarão o reino dos céus, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre que arde e que queima, morte eterna, a segunda morte. E vejam bem, irmãos, como é que está acontecendo as situações. Hoje de madrugada eu estava lá orando, estudando a palavra. Daqui a pouco ele vem isso aqui para mim, o Espírito Santo, o anjo veio e falou para mim, olha, o cabeça da igreja está irado, está indignado com o povo. Só estão construindo templos cheios de ouro, bonito, sabe, adornando os templos, mas a alma já está no inferno. Olha o que Jesus falou para os apóstolos, aos discípulos. Olha lá, o templo, não sei o quê. Ele falou, maior tranquilidade, você está vendo isso aí tudo? Isso aí, quando chegar o dia, vai sobrar pedra sobre pedra que não ser derrubada. E vocês vão para onde? Hein? Isso aí não é nada. Isso não representa nada. Olha o que está escrito lá no dicionário do Almeida. Igreja é grupo de pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus, que são os escolhidos, que se reúnem em determinado lugar. Ele não falou em templo cheio de ouro, de luzes coloridas e tudo. Ele falou em determinado lugar para adorar a Deus, para ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Não é templo colorido, cheio de aquelas músicas gospel que o mundo está criando, está aceitando por aí. A Aline Barros, uma grande cantora, eu gostava muito dos hinos dela, do louvor dela. Depois que ela se uniu com a Xuxa, quem é a Xuxa? Uma tremenda sapatona de uma lésbica, de uma prostituta. Olha o que aconteceu com a filha da Xaxa, da coisa, o que o diabo fez com ela. Coitada da menina, por causa da mãe. A menina tem uma morte trágica, desgraçada, que ela viu, inocente. Vocês não pesquisam, vocês não observam, ficam correndo atrás de coisas do mundo que perece. Hoje se tem, amanhã você não tem. Desperta, meus amados irmãos, estude a palavra. Jesus falou, e estou repetindo de novo. Examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. É isso que Jesus quer que você faça e purifique os teus pecados, porque Ele é puro. Sede santo, porque Ele é santo. Qual é o futuro de vocês que vocês estão querendo levar ir para aí? Querem ir para o fogo eterno? Para a morte eterna? Então continuem fazendo o que vocês estão
o que vocês estão fazendo e como estão andando. Continue, que o inferno está com as portas abertas para esse povo aí. O caminho é largo. Continue. Porque para chegar até Jesus, até o reino dos céus, o caminho é estreito. Se você tiver um pecado, você não vai passar por ela lá, não. Você não vai passar com o teu carrão do ano. Você não vai passar com o dinheiro no banco. Entenderam? Não vai passar com essas tuas modas que estão usando hoje com estilo, que o demônio inventou umas modas horrorosas para homem e eles estão tudo lá usando. Fica tudo faz charme nas esquinas, nos bares, nos restaurantes, no shopping, fazendo se esnobando, achando que são uns tal. Vão queimar no inferno se não mudar. Vão queimar, porque está escrito, irmão, para entrar no céu tem que ser santo. E essa santificação você só vai adquirir enquanto você está vivo, porque depois que morrer não vai ter mais como se consertar. Se morrer no pecado, vai para o inferno. Está escrito, eu estou falando que está escrito, não estou falando mais nada aqui. Por isso está escrito que aquele que morrer no pecado vai receber um corpo para a condenação. Mas aquele que morrer em Cristo vai receber um corpo santificado para a salvação. Está escrito. E eu vou encontrar essa palavra aqui ainda que eu não cheguei lá. Eu não lembro no qual livro, capítulo e versículo está escrito, mas eu vou chegar. E eu vou trazer aqui de vocês, para vocês de novo. Entenderam? Porque não é fácil, irmão. Deus não é brincadeira. Jesus não é brincadeira. Eles são eternos. E o que eles determinaram que estão fazendo não tem mudança. É único. E eterno, verdadeiro. Não tem como mudar. Não tem como se desviar. Eu já falei isso, vou falar, lembrar vocês de novo. Lá no céu não tem janela. Dos fundos, não importa se você entrar por lá com um padrinho corrupto. Lá você vai ter uma porta, e quem vai estar lá nessa porta, lá permitindo que você pode entrar, julgando se pode entrar ou não, é Jesus, o próprio Jesus que veio para salvar. E não tem escapatória, irmão. Se você não passar por Jesus, como ele falou lá em João 10, eu sou a porta. Quem entra por mim encontrará pastagem. Vocês estão entendendo, meus amados? Porque a palavra do Senhor não é imutável, não tem como mudar. A verdade não tem como enganar. A mentira nunca vai conseguir dominar ou enganar a verdade. Porque a verdade é luz. Onde a mentira se manifesta, quando a verdade vem, a mentira cai por terra. É anulada todo o poder, todo efeito. E quem é o mentiroso é o diabo. E quem mente é filho dele. Está escrito. Porque reino contra reino é dividido. É casa, é cidade, casa, reino e tudo que é dividido contra si mesmo acaba em ruínas. Então quem está dividido com Jesus, com a verdade, está na mentira, e quem está na mentira está condenado. Ouça isso, meus irmãos, muda hoje. Jesus está esperando que você tome a sua atitude e saia desse mundinho que vai perecer tudo. Estão entendendo, meus amados irmãos? Eu fico muito triste, porque eu começo a lembrar milhares e milhares de pessoas que se dizem que foram batizados. Batismo é transformação de vida e voltaram para o mundo pior do que estavam antes. Olha o que Jesus está falando, está escrito em Apocalipse, no capítulo 3:15. Se for frio, se for morno, ou seja frio, seja quente, se for morno, vomitar-te-ei da minha boca.
Deus não tem, para ele não tem meio termo. Ou você é dele ou você é do mundo. Se você é dele, você vai ter todas as promessas você cumpridas na tua vida. Mas se você não for dele, a justiça do Senhor vai prevalecer sobre você. Está entendendo, meus amados irmãos? Eu tenho assunto aqui para falar a respeito disso, confrontando os pecados, a noite inteira, para falar para vocês, pegar de Mateus do Apocalipse, mostrar para vocês livro, capítulo e versículo. Mas por enquanto eu estou restrito aí nos meus tempos. Entenderam? Mas quando chegar a hora, completar os 50, que o YouTube liberar para mim o meu tempo e vídeo ao vivo, aí sim nós vamos começar a conversar. Entenderam? E ai daquele que renunciar. Eu não vou perder nada. Porque Jesus disse lá em Marcos 16:15, ele ordenou: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado terá salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pisarão em serpente. Olha só o poder que Jesus deu. Porque no meio tem traidores, tem falsos, mentirosos. E se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. Olha só, irmão, que proteção. E todo o enfermo que puser a mão ficaram curados. Ele não falou alguns que você colocar, é todos. Para Jesus não tem meio termo. Ou você faz, que a palavra dele é para todos. Não é dividido classe, raça, etnia, nações. É todos. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Entenderam, meus amados irmãos? Ordem de Jesus, João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. E tudo que pedis ao Pai, que Ele vos conceda. Lembra-se que está escrito em Mateus 3:10. Mas o machado está posto sobre a raiz das árvores. E toda árvore que não estiver dando bons frutos será cortada e lançada no fogo. Fica com vocês essa mensagem, meus amados irmãos. E mude. Vamos subir para o céu. Porque Jesus está esperando. Ontem eu falei lá em João 14. E ele está preparando um lugar para os seus. Se você é dele, um lugar que ele está preparando é para você. Amém? Fica com você essa paz, a sabedoria, e que Deus te dê sabedoria, força para mudar. Amém? Deus abençoe a todos.